Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal de agronegócio, finanças, informática e pessoal de mecânica. Saudações aí a todos os terceiros. Estamos aqui de volta em mais uma breve videoaula, explicar um pouco para vocês ainda sobre o conteúdo de locomoção, uma forma de revisão. A gente está revendo aí os conteúdos que já foram trabalhados em sala. Após a gente ver essa questão de locomoção, a gente vai dar início a uma breve explicação sobre o sistema nervoso, certo? Essa explicação de locomoção já foi passada em sala, estou passando novamente para vocês de uma forma bem breve, bem sucinta, e agradecer aí para aqueles que fizeram as atividades e já postaram lá na plataforma. Lembrando que a partir da semana que vem a gente vai disponibilizar já as atividades do sistema nervoso, que é o capítulo 2, e também a gente vai fazer aí uma breve explicação desse capítulo, né? Então, para início, a gente trabalhou o capítulo 1, locomoção, certo? A gente falou a questão do aparelho locomotor, né? Responsável aí pelos movimentos do nosso corpo, né? Falamos aí da divisão do nosso corpo, a parte de anatomia, e um pouco da questão da fisiologia, a parte de funcionamento do organismo, humano, tá? Então aqui a gente fala das regiões anatômicas do corpo, né, do corpo humano. Vou pegar aqui uma caneta aqui. Pronto. Trago para vocês aqui nessa imagem divisão do corpo. A gente tem nesta primeira imagem aqui a região ventral, que é o que a gente chama da parte da frente do organismo, e a região dorsal, que é a parte de trás do organismo. E aí, continuando falando dessas regiões anatômicas, a gente tem os membros, né, os membros superiores, que são os nossos braços, os membros inferiores, que são as nossas pernas, a região do tronco, que é formada pelo tórax, pelo abdômen e pela pelve, pescoço e cabeça, né? Então, cabeça, tronco e membros, né? Cabeça, pescoço, tronco e membros. E aí é onde forma o organismo, as regiões anatômicas do organismo. Falamos aqui nos níveis de organização. Lá no primeiro ano a gente falou nos níveis de organização da natureza. Aqui a gente traz os níveis de organização do corpo. Então a gente tem a formação das células, né? As células que são formadas aí por moléculas e organelas, e aí essas células vão se arranjando e vão formando os tecidos corporais. Os tecidos que a gente já falou também: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido cartilaginoso, tecido ósseo. Então, os tecidos que formam o nosso corpo. E aí esses tecidos, eles se arranjam com suas funções, com cada um com sua especificidade, e aí vão formando os órgãos, e o conjunto de órgãos é quem vai formar o sistema, e aí os sistemas vão formar todo o organismo. Falando especificamente aqui do sistema nervoso, né? Então a gente tem sistema esquelético, muscular, sistema nervoso, sistema digestório, respiratório. A junção desses sistemas formam aí o organismo, certo? Como a gente também vai falar de nervoso e vai falar de digestório, trago para vocês, né, a organização do sistema digestório: boca, esôfago, estômago, intestino, né? Então, intestino grosso, intestino delgado, canal do reto e o ânus. E aí a gente ainda traz, dentro do sistema digestório, umas glândulas anexas, como o fígado, o pâncreas, né, e as glândulas salivares. O aparelho locomotor, propriamente dito, já que a gente vem falando em locomoção, né? O aparelho locomotor, ele é formado por 3 sistemas, né? A gente tem o sistema esquelético, né, formado pelo esqueleto ósseo, o sistema articular, que é a região onde ocorre o encontro, né, das terminações de um osso. Então, a extremidade, onde a extremidade de um osso encontra o outro, ele forma uma articulação. E a gente tem o sistema muscular estriado esquelético. Esses 3 sistemas compõem aí o aparelho locomotor. E aí a gente vai ver separadamente
cada um deles, né? No sistema esquelético, eu tenho aqui a formação do esqueleto humano, certo? O esqueleto ósseo, né? O nosso esqueleto, na sua formação óssea, os ossos eles são classificados em diversas formas. Então eu vou ter a formação de ossos a partir dos ossos longos, né? Os ossos curtos, os ossos planos e os ossos irregulares, né? Então essa é a classificação dos ossos que compõem aí o sistema esquelético, né? O esqueleto ósseo ele também é dividido em duas partes. Eu tenho o esqueleto axial, né, que é formado aqui pelo crânio, a coluna vertebral e a região pélvica, certo? Os ossos da pelve. E eu tenho o esqueleto apendicular, que é formado pelos membros superiores e pelos membros inferiores, certo? Então os ossos longos, eles têm o seu comprimento maior que sua largura, né? Os ossos curtos, eles são iguais em comprimento e largura, ou muito semelhantes. E os ossos planos, eles são achatados e possuem diversas formas. E aí, os ossos irregulares são os que não se encaixam em nenhuma dessas categorias, como por exemplo os ossos da nossa coluna vertebral. Eles se encaixam aí neles próprios, tá? Então o osso ele é envolvido por um tecido conjuntivo fibroso, tá? Ele também é composto por cartilagem nas suas extremidades, certo? E essas cartilagens elas servem para que ocorra a redução, né, do atrito e o desgaste das articulações, que eu disse lá no início que a articulação é o que? A região de encontro entre a extremidade de um osso e o outro, certo? Então a gente tem dois tipos de osso na formação óssea. Eles apresentam-se de duas formas. Eu tenho o osso compacto, que é a parte mais rígida, que é aquela parte mais branca do osso, e eu tenho o osso esponjoso, que são aí formadas por redes de finas colunas ósseas, né? E aí vem a parte interna do osso, ela é composta pela matriz óssea, onde a gente tem aí colágeno, sais de cálcio e fósforo. A matriz óssea também é formada pela medula óssea amarela, que é responsável pelo armazenamento de lipídios, né, que são trazidos pelo sangue. E eu tenho a medula óssea vermelha, que é formada aí por células sanguíneas, que é responsável aí pela produção das células sanguíneas, a medula óssea vermelha, tá? Então a gente tem aí na formação do tecido ósseo células específicas, como os osteoblastos, que são células que vão formar o tecido ósseo, eles iniciam o processo de calcificação óssea. Eu tenho os osteócitos, que são células que mantêm a atividade do tecido ósseo, e eu tenho os osteoclastos, que são células que reabsorvem a matriz óssea. Eles reabsorvem o cálcio e sais minerais e também o colágeno que estão na matriz, e aí ele faz parte do processo de atividade do tecido ósseo, atuando também na parte de remodelamento, né? O remodelamento ósseo é um processo de renovação contínua do osso. Então, uma vez que ocorre uma lesão no tecido ósseo, né, ele, por ser um tecido vivo, tem um processo aí de remodelamento, que é a reconstrução desse osso. Aqui a gente tem a distribuição, né, do esqueleto ósseo, que é composto aí por cerca de 206 ossos. A gente não vai se apegar a isso, ao nome de cada um, a especificidade de cada um, apenas uma breve explanação. Sistema articular, como eu já trouxe para vocês, é formado pelas articulações, região onde ocorre o encontro do osso, uma extremidade encontra o outro. Vou encontrar três tipos de articulação. Eu tenho as articulações móveis, né, que dão movimento ao nosso corpo, movimento mais diversificado, movimento mais constante. Eu tenho as articulações semimóveis, que são formadas aí pela nossa coluna vertebral. Semimóvel porque ela já traz o que? Um movimento mais limitado. A gente não consegue fazer com a nossa coluna vertebral, com o nosso pescoço, o mesmo movimento que a gente faz com os braços, que a gente faz com as pernas. E as articulações semimóveis, como exemplo, a gente tem as raízes dos dentes, que é um encontro ósseo, e também as suturas do crânio. Se a gente pegar a imagem do crânio, a gente consegue ver que ele tem como se fossem rachaduras. Essas rachaduras, elas formam-se suturas, que é o encontro
ósseo, né? O nosso crânio, a caixa craniana, ela é formada por um conjunto de ossos, e aí esses encontros a gente dá o nome de articulação semimóvel às estruturas do crânio. Continuando aqui, a gente tem, né, tipo de articulação, como eu já disse antes, né? Eu tenho a articulação semimóvel, a articulação imóvel, e eu tenho aqui a articulação móvel, que dá um movimento mais dinâmico ao nosso corpo, certo? Aqui tem um pouco falando da anatomia do nosso joelho, mas a gente vai passar, a gente já... Ok? Sistema muscular estriado esquelético, a gente vai falar agora, que é o terceiro sistema que compõe aí o nosso aparelho locomotor. Lembrando que nós temos 3 tipos de tecido muscular. Tem o tecido muscular estriado cardíaco, que é o tecido do nosso coração, tecido muscular liso ou não estriado, que é o tecido que compõe aí a parte do nosso sistema digestório e boa parte das nossas vísceras, e tem também o tecido estriado, muscular estriado esquelético, que é esse cara aqui que está compondo o aparelho locomotor, ok? Então a gente tem aí esse tecido muscular, certo? Tecido muscular que tem função, muscular estriado esquelético, que tem função aí postura e sustentação do corpo, né? Também atua na regulação térmica, controle voluntário de alguns movimentos, de algumas ações, certo? E aí, os músculos, eles estão aderidos ao nosso esqueleto ósseo por tendões, né? Os tendões vão ligar aí os músculos nos ossos, e aí também esses tendões atuam no processo de tracionar, né? Tracionar o movimento. Então eles contraem e eles relaxam, né? Então a gente tem aí, com relação ao aparelho locomotor, sistema muscular, né? Quando a gente fala em movimento, a gente tem a ação do músculo específico, que a gente chama da ação do músculo agonista, né? Que onde ele faz um movimento, e o músculo antagonista, que ele faz o movimento oposto ao músculo agonista, né? O que a gente traz aqui nesse próximo slide, né? A gente tem aí flexão e extensão do antebraço, né? Então tem aqui o bíceps quando ele está relaxado, né? O tríceps está contraído. Então o tríceps faz o movimento agonista de contração, enquanto o bíceps faz o movimento contrário, o movimento antagonista de relaxamento. Nessa imagem aqui seguinte, eu tenho o movimento inverso. Enquanto o meu bíceps se contrai fazendo o movimento agonista, o meu tríceps ele relaxa fazendo um movimento antagonista. Então eu tenho a flexão do antebraço, eu tenho, enquanto um músculo ele contrai, o outro ele relaxa. Então enquanto um relaxa, o outro contrai. É esse o movimento que a gente tem, e aí a gente traz até a ação da articulação do cotovelo, né, nesse movimento. Aqui na fisiologia da contração a gente traz uma fibra muscular esquelética, né? Então o músculo esquelético estriado, ele já traz esse nome porque ele é formado por estrias. Essas estrias elas recebem o nome de sarcômeros, e esses sarcômeros fazem parte da formação dessa fibra muscular, esse feixe de fibra muscular, certo? Então nesse movimento de contração, onde é que o músculo vai adquirir energia? A energia vem na forma de ATP, que a gente viu lá no primeiro ano, adenosina trifosfato. Esse ATP é quebrado através do oxigênio, certo? E aí ele vai liberar energia para o tecido muscular, certo? Então, nessa formação das estrias do músculo, dos sarcômeros, a gente tem duas regiões. Eu tenho uma região mais clara, certo? E eu tenho uma região mais escura. Essa região mais clara a gente chama de miosina, e essa região mais escura a gente chama de actina. Então actina e miosina são duas proteínas que atuam no movimento da contração muscular. E aí a gente tem a junção neuromuscular. Então aqui a gente tem a associação do sistema nervoso ao sistema muscular. Para quê? Para que ocorra a ação, para que ocorra o movimento. Então a gente tem os nervos que partem aqui do sistema nervoso periférico. Esses nervos, eles têm uma junção neuromuscular a partir aqui da fibra nervosa, terminação nervosa. Esta terminação nervosa, ela está
conectada diretamente com os sarcômeros. E aí, a partir do momento que as informações chegam do sistema nervoso pelo nervo motor, aí ocorre o que? Ocorre o movimento. Então, essas terminações nervosas, elas liberam sinais eletroquímicos, né, do sistema nervoso, através da junção neuromuscular, fazendo com que o músculo realize o movimento a partir do momento em que ocorre a ativação da proteína actina e da proteína miosina, para que ocorra esse movimento de contração e relaxamento do músculo, certo, galera? Então aqui a gente tem, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem resumida, o sistema locomotor, certo? Que é responsável pelo movimento do corpo humano, formado por três sistemas: sistema esquelético, que é formado pelo nosso esqueleto ósseo, né? Sistema articular, que é formado pelas articulações do nosso corpo, que são justamente o encontro entre um osso e outro, né? Onde a terminação, a extremidade de um osso encontra o outro, a gente chama isso de articulação. E o sistema muscular estriado esquelético, que é formado aí pelos músculos que estão aderidos ao nosso esqueleto, e esses três sistemas juntos atuam formando o nosso aparelho locomotor. Uma breve explanação aí para vocês, tá? Em breve eu vou estar fazendo também uma breve explanação do sistema nervoso. Espero que atenda um pouco a necessidade, visto que é muito diferente da nossa realidade de estarmos presencialmente conversando, tirando dúvidas, mas o pouco que a gente traz para vocês aqui no improviso, às vezes tentando trazer algo um pouco melhor que apenas os textos, que apenas as atividades, para que vocês possam sanar algumas dúvidas e estarem diretamente conectados com a gente desta forma. Então, que vocês se apeguem lá na plataforma, prestem atenção no material que a gente está disponibilizando, nas atividades que têm que ser realizadas, leiam com atenção, foquem aí nos estudos, e estamos aqui para tirar as dúvidas e para tentar trazer metodologias, tentar trazer algo para que nós possamos utilizar nessa nossa modalidade à distância. Quando tiverem dúvidas sobre a postagem de atividades, quando tiverem dúvidas sobre como desenvolver essa atividade, já tem os nossos canais, né? Já tem os grupos de WhatsApp, tem também os fóruns de avisos e notícias que estão disponíveis lá na plataforma, ok? Quanto ao sistema de anexar as atividades, vocês precisam entrar lá na atividade, ir lá onde envia os arquivos, buscar o arquivo no celular ou no computador de vocês e enviar, né? Finalizando lá o processo das atividades. Então, interessante que vocês respondam nos fóruns também, quando estiverem disponíveis, e que vocês se organizem, que vocês preparem uma agenda de estudos, um cronograma, para que não fiquem aí abarrotados de atividade. Então, um forte abraço a todos, eu espero que todos estejam bem, estejam aí desenvolvendo competências para superar esse momento de isolamento, né? Um abraço à família de todos, e no mais, quando precisarem, estarei disponível. Acessem lá no canal, né, Rodrigo Bio Extremamente Fácil, certo? E aí vocês podem assistir essa videoaula e tirarem aí suas dúvidas. Lá na plataforma, no tópico de locomoção, já tem o slide disponível, já tem a explicação também para cada lâmina que eu disponibilizei, e tem também a correção do exercício, né? O exercício da página 28, 29 e 30, de 1 a 16 questões. Então já está também disponível lá para que vocês possam acessar, possam corrigir a atividade e possam postar para que eu tenha aí essa atividade anexada lá na plataforma, ok? Para sistema nervoso, já está disponível no tópico de sistema nervoso o slide que eu vou trazer para vocês na próxima aula. Já está a explicação do slide também. Após a próxima aula eu vou disponibilizar para vocês a atividade. Um forte abraço, um bom final de semana a todos. E semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais uma aula de biologia fácil, extremamente fácil. Beleza, galera? Um forte abraço. Fiquem com Deus.